Olá, sou eu de novo, Cleron Andarilho, que eu quis fazer esse vídeo meio inspirado num criador de conteúdo de Star Wars, chamado Star Wars Theory, que é considerado um dos maiores criadores de conteúdos de Star Wars no mundo. Só pra você ter uma ideia, o YouTube dele tem mais inscritos que o próprio site, o próprio canal de YouTube da LucasArts do Star Wars. Né? E ele é bem famoso e tal. E ele fez um vídeo sobre o que ele acha de George Lucas a respeito da explicação do que a Disney fez que não tem nada a ver com George Lucas e que o próprio George Lucas admitiu que o que a Disney fez não tem nada a ver com o que ele criou. E eu coloquei esse vídeo num antigo vídeo meu, né? Eu citei e mostrei ele falando isso num antigo vídeo meu dizendo por que George Lucas vendeu a LucasArts. Vocês podem procurar aí no meu canal que vai estar lá, mas aqui eu vou falar exatamente da força. A força, como é no Star Wars de verdade, e como que ela é representada de acordo com as filosofias do criador, né, George Lucas. A força em si, Star Wars em si, apesar de todo mundo falar, etc. Gente, Star Wars em si é uma batalha entre o bem e o mal. É uma história sobre batalha entre o bem e o mal. Isso é clássico, é por isso que ressoa em todo lugar do mundo. Entendeu? Desculpa aí os Nutella, mas essa é a verdade. Mas a força, como o próprio George Lucas disse uma vez, a força dentro do universo Star Wars é como se fosse Deus. Ela está em todo lugar, vê você, etc., te guia. Então, o que acontece é que, no caso, tem dois lados, os Jedi e os Sith. Os Jedi, eles seguem um código, que é o famoso código dos Jedi. Nós conhecemos um código de Jedi que é esse, né? Não existe emoção, é apenas a paz. Não existe ignorância, apenas conhecimento. Não existe paixão, apenas serenidade. Não existe caos, apenas harmonia. Não existe a morte, apenas a força. Isso, na verdade, é um mantra dos Jedi. O código Jedi em si é: Jedi são guardiões da paz e da galáxia. Usam seu poder para defender e proteger. Respeitam toda a vida em qualquer forma. Servem aos outros ao invés de chefiá-los pelo bem da galáxia. Procuram aprimorar-se através do conhecimento e treinamento. Então, o que acontece? Os Jedi são os heróis clássicos, né, super-heróis clássicos. Eles estão lá para proteger, preservar a paz, proteger a vida e não comandar os outros, não mandar nos outros e não se envolver diretamente nisso. Até um episódio da Liga da Justiça que rola por aí fala muito bem isso, que o Superman fala: nós não se metemos nos governos, nos assuntos das pessoas, nós ajudamos as pessoas, só isso. Esse é o foco do Jedi, da força. O Sith, por outro lado, eles têm um código e o mantra deles é um pouco diferente. Paz é uma mentira, só existe paixão. Através da paixão eu ganho força, através da força eu ganho poder, através do poder eu ganho vitória, através da vitória minhas correntes são quebradas, a força me libertará. Por quê? Porque os Siths, eles veem tudo em relação de poder e de conflito e de vitória. Então, para isso que eles dizem que a paz é uma mentira. Tanto os Jedi quanto os Sith, todos eles pensam que eles são os heróis da história. Tipo, os Sith, eles cometem atrocidades, mas eles mesmos, eles não se veem como vilões. Eles se veem como heróis, certo? E através disso, só que a diferença é o seguinte: enquanto os Jedi não procuram comandar, né, ou mandar e só proteger e ficar de lado, apenas como guardiões, o Sith é o contrário. Para o Sith, os meios, né, justificam os fins. Então, os Sith sabem que eles estão cometendo atos de atrocidades, né, atos ruins. Mas para eles eu tenho que cometer esses atos para me conectar ao lado sombrio, ao lado negro da força, para ter poder, porque somente tendo poder e sendo mais poderoso eu trarei paz, quer dizer, paz não, eu trarei vitória, eu trarei liberdade. Porque eles veem tudo em questão de poder. Então,
para eles, os fins justificam os meios. Então, por isso que eles cometem esses atos de atrocidade. Mas eles não se veem como vilões. Eles veem os Jedi como vilões, porque eles consideram os Jedi passivos demais. Para os Sith é agir, para os Jedi é proteger. Então, essa é a grande diferença deles. O George Lucas disse desde o começo que o lado negro, no caso, é porque leva à destruição, leva ao sofrimento. Ou seja, você sacrifica tudo pelo poder, mas isso acaba te trazendo sofrimento. E o próprio George Lucas disse que Palpatine, que é o Darth Sidious, ele é o diabo da história. Ele é o demônio da história. Porque pensa bem no que ele fez. Ele entrou na política da história, né, episódios 1, 2 e 3. Ameaça Fantasma, Guerra dos Clones e A Vingança do Sith. E o que ele fez? Ele corrompeu tudo por dentro, ele corrompeu o sistema, manipulou as pessoas para lutarem entre si, porque ele criou os separatistas dizendo, por separatistas, a república está sendo controlada por um lorde das trevas do Sith. E mandou o Conde Dooku para lá, para dizer isso. Ao mesmo tempo ele disse, os separatistas são controlados pelo Sith. E fizeram eles se lutarem. Depois, no final, quando ele tinha o poder que ele precisava, ele eliminou os Jedi. Disse, os Jedi estavam tentando me matar. Aí começou a caçar, ele se tornou o poder. Ele fez todo mundo numa questão de... Ele criou uma emergência, ele criou uma situação, uma guerra, onde as pessoas não tinham opção a não dar poder para ele. E no final ele se tornou todo poderoso. Para quem segue o universo expandido, sabe que até mesmo entre os Sith, o Darth Sidious, né, o Palpatine, ele era odiado. Por quê? A regra dos Sith é o seguinte, chamada de regra dos dois. Por quê? Porque a ideia dos Jedi é espalhar o conhecimento, dividir o poder e o conhecimento para todos os Jedi. Todo mundo que tem a habilidade de usar a força, a capacidade de usar a força, pode ser ensinado para eles. O Sith não, porque o Sith é poder, e poder, né, conhecimento é poder, eles não compartilham com ninguém. A ideia deles é sempre ter dois, um mestre e um aprendiz. O mestre ensina o aprendiz até o máximo para ele se tornar mais poderoso que ele. O aprendiz mata o mestre, se torna um mestre, escolhe o outro aprendiz e assim por diante. Ou seja, a escala de poder vai crescendo exponencialmente. Porque sempre o seu próximo aprendiz vai se tornar mais poderoso que você e assim por diante. Ou seja, todo o poder para o lado sombrio, para o Sith Supremo. O que o Darth Sidious faz? Ele faz o contrário. Ele treinou o Darth Maul, né, que foi morto pelo Obi-Wan, mas ele treinou também o Conde Dooku. Alguém lembra do Conde Dooku? Ele aqui, ó. Conde Dooku, ele treinou o Conde Dooku. Aí o que ele fez? Ele escolheu um novo discípulo, que era o Anakin. Aos poucos foi consumindo, corrompendo o Anakin, fez o Anakin matar o Dooku. E ele se tornou aprendiz. Aí Anakin virou Darth Vader. Aí o que ele faz nos episódios 4, 5 e 6, né? Guerra dos... Império Contra-Ataca e Retorno de Jedi. Ele tenta fazer o Luke matar o próprio pai, né? Matar o Darth Vader, para que o Luke se torne o aprendiz dele. Ou seja, em vez dele fazer o aprendiz derrotar ele, ele faz o aprendiz matar o próximo. E ele sempre fica no topo do poder. Entendeu? Então o Darth Sidious, ele era realmente a história mesmo de Star Wars. Ele era realmente, de acordo com o George Lucas, ele era o diabo. Porque ele manipula todo mundo para que ele continue no topo. Digamos falando, o diabo, o demônio ou qualquer ser maligno de religioso que você imaginar, ou de uma história, etc. Mas você tem que entender isso. Aí, seguindo com a história. Só que aí tem os Jedi, que é a força. Aí você fala, mas os Jedi eram arrogantes, etc. Aí que tá. Que se faz um paralelo. Por quê? Os Jedi, como eles dizem, tem que se manterem, né, independentes para proteger, porque o objetivo deles é proteger, não se meter nos assuntos das pessoas. Então ele era aquela força, como os super-heróis. Eles são aquela força independente que mantém tudo em xeque, porque os criminosos, os vilões, as pessoas que realmente vão praticar o mal, têm medo deles, porque sabem que eles não podem ser manipulados. Mas o que é mostrado nos episódios 1, 2 e 3?
que o Conselho Jedi começou a se meter em política e obedecer políticos. E a partir daí, o Conselho Jedi se corrompeu. Que aí vem a história do Grey Jedi, que muitos fãs criaram, mas é o conceito de Grey Jedi que até mesmo o George Lucas citou uma vez, mas ele não falou a palavra Grey Jedi, que seria o Jedi cinzento. Na verdade, o Jedi cinzento, o Grey Jedi, ele não é um Jedi que tem o poder dos dois, porque isso aí é basicamente criação de fã, que quer ter o poder de todos os lados sem ter a consequência e as desvantagens dos dois lados. É tipo o jogador que joga GTA com chat code, né? Basicamente isso. Não, não é isso. Exemplos de Grey Jedi são Conde Dooku, né? O Qui-Gon. Cadê ele aqui? Eu tinha o Qui-Gon aqui. Aqui. O Qui-Gon Jinn, o Conde Dooku e recentemente, que todo mundo coloca, a Ahsoka. Por quê? Porque o movimento Grey Jedi não foi que eles estão usando o lado negro da força e misturando. Não. Eles perceberam que os Jedi se corromperam, que o Conselho Jedi, não a força em si, os Jedi, mas o Conselho Jedi, o Templo Jedi, se corrompeu, porque entrou em política. E a partir do momento que coloca política, você se corrompe, porque aí você tem que obedecer poderes maiores. A gente pode fazer um paralelo até mesmo com o Samurai X. Alguém lembra de Samurai X? Samurai X, o anime, né, o mangá, Rurouni Kenshin, quando o Kenshin vai treinar de novo com o mestre dele, o Riku Seijuro, ele fala: o estilo Hitei Mitsurugi é o estilo mais forte que existe, que garante a vitória para o lado que ele escolhe. Só que ele foi criado, primeiro, com um código baseado na sua vontade de viver. Essa é a força do estilo Hitei Mitsurugi. Da mesma forma também, ele é para proteger as pessoas. Porém, o próprio Riku fala que é para que ele precisa ser uma espada livre. A verdadeira utilidade de Mitsurugi é proteger as pessoas do sofrimento, mas para isso a espadachim precisa estar sozinho, você deve ser livre. O que isso quer dizer? Ele não pode estar submisso ao poder político. Ele tem que ser um agente livre de tudo. Tanto que o Kenshin realmente se corrompe, porque ele começa a trabalhar pelos monarquistas, ele traz a Era Meiji, só que ele causou tantas destruições e tantas mortes que ele mesmo virou o Batosai, né, o retalhador. E ele varia, ele criou essa segunda personalidade, onde ele varia entre si, entre a personalidade dele e a personalidade do assassino desenfreado. E causou problemas que levaram à construção. Vieram o Shishio, que foi um fantasma que foi baseado nas ações dele que criou, etc. E traz sofrimento para ele. Lembra? O lado negro traz sofrimento. A raiva leva ao lado negro leva ao sofrimento. O que acontece? Nisso ele acaba matando a mulher dele, que é a Tomoe. E ele se arrepende pelo resto da vida. Aí depois ele decide né, largar o governo sem ganhar absolutamente nada e vagar, se tornar um vagabundo, se tornar um andarilho, para proteger as pessoas próximas a ele. Entendeu? Esse é o foco da história. Então, o paralelo entre os Jedi e o Kenshin aqui nesse caso, e o Shuhei Mitsurugi, é muito grande. Todos eles têm um poder que pode garantir a vitória, mas ele tem que ser livre. Para proteger as pessoas, ele precisa ser livre. Já agora vamos ver, por exemplo, o Anakin. Aí você pensa, mas o Anakin não fez isso? Na verdade, o Anakin ele fez de tudo para ele. Porque no começo você pensa, ele está se corrompendo para salvar a mulher dele, né? Que que ele casou, ele tem um filho, etc., né? Que estava grávida. A Padme. Aí você pensa, ele fez tudo isso para salvar ela. Na verdade, não. Ele comete atrocidades, ele usa justificativa para proteger, né, para salvá-la, para protegê-la, mas no final ele fez por ele, pela própria arrogância, pela própria ganância dele. Tanto que no final do episódio 3, quando ele acha
que a Padme traiu ele não pensou duas vezes em enforcar ela. Isso porque ele a ama. Mas ele não concebeu o fato, ela tá me traindo. E ele quase matou ela. Aí ele fala pro Obi-Wan, que ele fala, eu trouxe paz, prosperidade e ordem para o meu império. Aí você pensa, mas peraí, ele não tinha feito isso para salvar a Padme? Não, isso foi só a fachada. Na verdade, ele queria ter o poder para ele. Ele estava realmente se tornando Sith porque ele queria ter o poder para ele. Esse é o objetivo dele desde o começo. Tanto que, se ele não tivesse perdido a batalha do Obi-Wan num game anterior, se você pode ter uma versão, né, alternativa do game, da época do game da Vingança do Sith, que se o Obi-Wan perdesse, né, o Anakin matasse o Obi-Wan, o Imperador ia chegar, o Anakin ia matar o Imperador e se tornar o Imperador no lugar. Entendeu? E a busca do poder, viu só, com uma coisa de tentando ajudar, não só a mulher dele, mas ele acabou, na verdade, só seguindo o próprio ego dele, né? E o levou ao sofrimento. Nós podemos fazer até um paralelo com esse cara aqui, Light, Death Note, que ele quis se tornar o deus do novo mundo. No comecinho, você podia pensar, ele realmente está fazendo o bem, ele está punindo criminosos. Depois no momento, no episódio 2, quando que ele corrompe? Episódio 2. Se perguntar para mim, quando que o L se corrompeu? Episódio 2. Porque o detetive falou, vou atrás do Kira. Ele não pensou duas vezes em matar o detetive. Que no caso, no final, era um plano do L para provar que ele existia e pegar pistas de onde ele estaria. Ele não pensou duas vezes em matar uma pessoa inocente que só estava seguindo o trabalho dela. O trabalho do detetive é procurar assassinos, criminosos. Apesar dele estar matando criminosos, ainda tecnicamente é um crime. Então era uma pessoa literalmente inocente e ele foi lá e matar. Depois ele começou a matar, levou a morte ao pai dele, quase matou todas as mulheres, levou à morte todas as mulheres que eram apaixonadas por ele, que queriam ficar com ele, que acreditavam na causa dele. Tudo porque ele queria ficar no topo. Ele queria ficar no topo e ele usava as pessoas à sua volta. O Light, ele é quase um Anakin, né? Ele é basicamente um Anakin, ele se corrompeu, ele se fez, né, de salvador, mas na verdade ele só queria ser o deus do novo mundo. Mas também ele é um pouco do Palpatine, porque ele, né, manipulava as pessoas à sua volta, ele nunca se colocava na reta do perigo. Ele manipulava todas as pessoas à sua volta. Então, olha para você ver como a força e a história tem esse foco e pode ser identificada em qualquer lugar. É por isso que é amada no mundo todo, porque é algo que você consegue atribuir a qualquer história, a qualquer situação, a qualquer mitologia. É um mitos novo, mas seguindo as mesmas, né, ingredientes. É por isso que as pessoas gostam. Então, a força, como ele falou, é um poder que existe em todo lugar. No caso, como George Lucas falou, é Deus. No caso, no coisa que era Death Note, o Deus da morte entregou para ele. O Light foi escolhido, né? E ele usou esse poder para ele mesmo. No caso, o Anakin usou o poder para ele mesmo. E o foco dos Jedi, né? Aqui. Perdi. Aqui. E o foco dos Jedi era usar esse poder para proteger, mas, como ele diz, tem que se tornar, assim como Hitei Mitsuru, ele tem que se tornar livre. A partir do momento que eles se uniram com a política, se corrompeu e levou à destruição deles. Tanto que foi a primeira coisa que o Palpatine fez. O Palpatine não causou guerra, ele não chegou ao poder de simplesmente pegando um monte de Siths e partindo para cima, derrotando. Não, ele entrou na política, manipulou os Jedi. Aí você fala, como que ele conseguiu enganar os Jedi? Exatamente, porque os Jedi aos poucos já estavam se corrompendo por causa da política, porque eles estavam se tornando submissos ao poder político. Estavam se envolvendo nisso. Eles não eram mais livres. E o Palpatine tirou proveito disso. Ele usou a força
né, o lado sombrio, para cegar a visão deles, porque já que eles estavam submissos ao poder político, o que o Palpatine fez? Entrou na política e sacaneou todos os Jedi e passou eles para trás e dominou o poder. E é basicamente isso que aconteceu. Por isso que Anakin se corrompeu, né? Ele queria resolver um problema, ele queria poder, e o próprio Yoda fala: caminho da força, né? O lado sombrio, o lado negro, ele é mais fácil e mais tentador. O Anakin foi por esse caminho, mas na verdade ele disse que era para ajudar, para trazer paz ou para ajudar a Padme, mas no final era basicamente a própria arrogância e sede de poder dele. Ele realmente tinha se tornado um Sith, porque o Sith busca poder, né? E, bem, basicamente isso que eu quero falar. Espero que você tenha gostado dos meus paralelos. E essa é a verdade do Grey Jedi. Não eram que eram Greys e misturavam as duas, não. Era basicamente porque eles eram contra o Conselho Jedi naquela época, porque o Conselho Jedi se corrompeu ao entrar em política. Da mesma forma, no paralelo do Rurouni Kenshin, onde ele usou o Hitei Mitsurugi e virou submisso ao poder e acabou causando tantas desgraças, não só para outras pessoas, mas para ele mesmo. Então, essa é a explicação da força, né, como ela pode influenciar, ela é um poder, mas o que você faz com ele é que vai contar. E isso é interessante. E no caso, sim, é uma batalha entre o bem e o mal, né? Como o próprio George Lucas disse. Esse cara aqui é o demônio da história, ele é o Lúcifer da história. Ele enganou, manipulou e matou todo mundo para chegar no poder. E estava manipulando até eles mesmos, o Sith. Ele não pode ser confiado. E no final, foi a redenção do Anakin, né, para salvar o próprio filho, que salvou a galáxia, que matou o Lúcifer da história, matou o Palpatine. Entendeu? Então, Star Wars, sim, é uma história dos Skywalker, que obviamente existe um universo expandido onde espalha muita história, mas o original é a história dos Skywalker, principalmente do Anakin. A primeira trilogia, né, a trilogia prequel, né, 1, 2 e 3, é a sua queda, né, e a 4, 5, 6 é a sua redenção. Ok? Bem, eu queria fazer esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado da minha análise aqui. A gente se vê outro dia.